Bom, então, muito boa tarde a todos e a todas que nos seguem. Sejam então bem-vindos àquela que é a terceira sessão deste ciclo de seminários online, ou se quiserem, webinars, intitulado Etnografia em Serviços de Saúde, Passado, Presente e Futuro. Sendo organizado no âmbito do projeto ético de SIX9, este evento propôs ser um fórum para pensar e discutir os trabalhos de etnografia realizados em Portugal em contexto de saúde, naquilo que são os seus diferentes aspectos metodológicos associados à entrada e permanência neste campo de pesquisa em particular. E só numa breve nota, foi justamente com o propósito que na primeira sessão, que teve lugar já no passado dia 16, contámos com a intervenção da professora Graça Carapinheiro, que nos levou a revisitar aquilo que foi o seu trabalho etnográfico seminal em contexto de serviço de saúde em Portugal, desenvolvido já nos anos 80 e que deu origem ao seu livro Saberes e Poderes no Hospital. Na segunda sessão, que teve lá no dia 18, temos então um contraponto entre, por um lado, aquilo que foi o relato da experiência da professora Helena Serra, a partir da sua etnografia, que fez em contextos de unidades de transplantação hepática, uma reflexão feita com particular incidência naquilo que foram os desafios que encontrou, desafios de entrada e de permanência naquele campo de pesquisa específico. E do outro lado, nesse painel, contamos com a colaboração da professora Lucília Nunes, docente e que é membro também de uma comissão de ética hospitalar e que foi justamente, sobretudo nessa condição, que nos deu a sua visão em torno desta que é uma etapa, e acaba por ser incontornável, uma vez que é uma imposição legal para qualquer projeto realizado em contexto clínico, que é a avaliação de tudo aquilo que são os aspectos metodológicos de um projeto, que é a avaliação essa que é feita pela Comissão de Ética dessa instituição hospitalar. E aproveitamos agora para relembrar que todas as sessões, incluindo estas, estão disponíveis para visionamento indiferido no canal do Facebook, neste projeto, bem como no canal do SIX9 no YouTube. E então, passando à sessão de hoje, esta que é a penúltima deste ciclo de 4 seminários online, damos então continuidade deste trajeto em torno das experiências etnográficas em contextos ou serviços de saúde. Nomeadamente, o painel de hoje foi constituído tendo em vista uma apresentação e discussão daquilo que são os desafios e particularidades de pesquisas etnográficas recentes, num caso já terminada e no outro ainda em curso, em serviços ou instituições de saúde. Contamos então com duas apresentações que se reportam a dois contextos de saúde distintos e as regras são simples, após uma exposição de 20 minutos de cada grupo, passamos então à fase de debate, sendo que, claro, qualquer pessoa da audiência que nos esteja a acompanhar está mais do que convidado a participar, seja colocando questões, seja fazendo qualquer comentário que queira fazer às duas exposições. E temos então, em primeiro lugar, a comunicação intitulada Etnografando a Intervenção em Cuidados Paliativos em Meio Hospitalar e Comunitário. E ela é feita por alguns dos membros da equipe do projeto de investigação intitulado ETIC, Gerindo Trajetórias de Final de Vida em Cuidados Paliativos, um estudo sobre o trabalho dos profissionais de saúde, coordenado pelo Alexandre Cotovil Martins, investigador do SIX-Nova. Isto é um projeto aprovado em 2017, financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia e que, como referi, tem o SIX-Nova como instituição de acolhimento. E só para fazer uma rápida apresentação, na prática, são 4 oradores, mas na prática serão 2 que irão fazer a comunicação, mas de qualquer forma, já que estão presentes. Em primeiro lugar, temos a Oriana Brás, que é desde 2013 doutorada em Sociologia pelo SES, Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, e tem-se dedicado ao longo da sua trajetória académica aos estudos sociais da ciência, saúde, ambiente e participação pública na gestão da água. Em segundo lugar, a Tatiana Mestre é doutorada também em Sociologia pela Universidade de Évora, mas também, e tem também um grau de mestre em Psicogerontologia Comunitária no Instituto Politécnico de Beja. As suas áreas de interesse são diversas, mas têm publicado sobretudo na área do envelhecimento em geral, mas sobre a violência sobre idosos institucionalizados em particular. Também temos o David Monteiro, é doutorado em Linguística pela Universidade de Basileia, com especialização em etnometodologia e análise da conversa. Integra também o grupo de investigação GEAC, Grupo de Etnometodologia e Análise Conversacional da Inclusividade Social. E, por fim, a Tânia Pinto, que tem um trajeto diferente, é assistente social no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental,
Hospital de São Francisco Xavier e é mestre em Serviço Social pela Universidade de Lusíada de Lisboa. E já agora, a semelhança da vida, é também colaborador do GEAC, Grupo de Etnontologia e Análise Conversacional de Inclusividade Social. Portanto, tem então cerca de 20, 25 minutos, com uma margem de tolerância, estão à vontade quando quiserem. Portanto, quem vai falar, salvo erro, em primeiro lugar o David Monteiro e depois a Tatiana Mestre. Estou à vontade. David, tens que ligar o microfone. Muito obrigado, Luís, pela apresentação. Em primeiro lugar, gostava de saudar a equipa do Projeto Ético e agradecer o convite em meu nome e em nome dos coautores desta apresentação e de todo o Projeto ETIC. E aproveito ainda para saudar todos os presentes na audiência. Vou então... Nós preparámos alguns slides para partilhar convosco, então eu vou partilhar a tela. Agradeço alguma compreensão por alguma falha técnica que possa surgir, mas aparentemente funciona. Ok. Nesta apresentação, iremos examinar alguns dos aspectos principais do trabalho de observação etnográfica realizado no âmbito do projeto ETIC, gerindo trajetórias de final de vida em cuidados paliativos. Este projeto tem como objeto de estudo o trabalho de profissionais de cuidados paliativos na gestão de trajetórias de final de vida. Numa primeira fase, ainda presente, a equipa do projeto, nomeadamente eu e as minhas colegas Oriana e Tatiana, temos dedicado à recolha de dados em vários contextos e serviços de cuidados paliativos em Portugal, através de observação etnográfica e realização de entrevistas. Nos próximos meses daremos início à segunda fase de análise e discussão dos dados com os profissionais e as equipas. O projeto assenta num conjunto de metodologias qualitativas e empíricas centradas na análise da produção situada de ação e intervenção profissional em cuidados paliativos. Os 3 terrenos que temos estudado representam a diversidade de tipologias de equipas de cuidados paliativos oferecidas pelo Serviço Nacional de Saúde, equipas intra-hospitalares que funcionam no hospital, equipas comunitárias que operam nos domicílios dos utentes e unidades de cuidados paliativos que recebem doentes em internamento. A diversidade e especificidade destes terrenos colocam diferentes oportunidades e desafios ao trabalho de observação etnográfica e à recolha de dados. Nos vários contextos, a abertura de terreno e negociação de acesso ao trabalho das equipas e profissionais foi organizada em 2 fases. No primeiro momento, a apresentação do projeto a profissionais de referência e a submissão de pedidos de colaboração às instituições e entidades competentes. Num segundo momento, o trabalho de observação e realização de entrevistas assentou numa negociação local da disponibilidade dos informantes e do seu consentimento oral e por escrito. Voltando a apresentar os instrumentos de recolha de dados, importa referir que recorremos à produção escrita de notas de observação, produzidas durante ou depois das situações observadas, mas também à gravação em áudio de algumas situações de intervenção profissional. Aqui, importa salientar que os profissionais e equipas geriram de diferentes modos os nossos pedidos para realizar gravações. Na equipa interhospitalar, temos podido gravar reuniões de equipa e alguns telefonemas. Na unidade de cuidados paliativos, aceitaram o nosso pedido para gravar reuniões de equipa. E na equipa comunitária, a gravação não foi aceita devido à especificidade da intervenção aí realizada. À esquerda podem encontrar uma síntese do tipo e do volume de materiais recolhidos até o início de março deste ano. Importa referir que o trabalho de terreno foi interrompido pelo surto de Covid-19 e que o regresso ao trabalho junto das equipas se encontra ainda em avaliação, tendo, entretanto, surgido o interesse do projeto em compreender a forma como o trabalho em cuidados paliativos foi alterado pela pandemia. Passemos então à apresentação de 2 contextos em estudo, no que diz respeito a 3 pontos: abertura de terrenos, negociação de trabalhos de observação etnográfica e oportunidades e desafios para a recolha de dados escritos e sonoros. Iremos começar pela equipa intra-hospitalar de suporte em cuidados paliativos. As negociações prévias, conduzidas para aceder ao trabalho da equipa intra-hospitalar,
passou, num primeiro momento, pela submissão de pedidos formais às entidades competentes. Após todas as autorizações necessárias terem sido dadas, foi-nos solicitado pelo Conselho Administrativo que fosse nomeado um investigador responsável pelo projeto na instituição, isto é, um profissional da instituição que iria tutelar e acompanhar o projeto. Pela sua experiência como assistente social, mas também pelo seu trabalho de investigação, convidámos a doutora Tânia Pinto, coautora desta apresentação. A sua própria investigação, no âmbito do mestrado em Serviço Social, tinha aberto um precedente à realização de estudos etnográficos neste hospital, especialmente no que diz respeito ao estudo dos cuidados paliativos, com cuja equipa tem grande proximidade. Uma vez conseguida a autorização para entrar no hospital, foi-nos colocada a mim e à minha colega Oriana, também aqui presente, a condição de usar bata e crachá identificativo dos investigadores e do projeto. Esta identificação visual permitiu-nos assim aceder ao hospital e, nas palavras da professora Graça Carapinheiro na primeira sessão do webinar, percorrer o caminho que os profissionais percorrem, na medida em que nos foi concedido acesso a transitar e permanecer nos diversos espaços utilizados pela equipa dos cuidados paliativos. Assim, a nossa primeira ação diária no hospital consistia em vestir a bata, passando nós a acompanhar os profissionais em diversos momentos do seu trabalho. Se por um lado a bata nos identificava como profissionais, ou semelhantes a profissionais, a nossa postura denunciava o nosso estatuto de estranhos. Em situações onde não acompanhávamos os profissionais da equipa, utentes abordavam-nos com pedidos ou relatos. E em situações onde acompanhávamos a equipa, outros profissionais esforçavam-se para ler os nossos crachás. Nós éramos apresentados como estando a fazer um estudo sobre os paliativos. E aos utentes, procurámos sempre enfatizar o nosso interesse no trabalho dos profissionais, de forma a minimizar o constrangimento provocado pela nossa presença e pela observação. Houve espaços do hospital aos quais nunca tivemos acesso, sendo estes sempre indicados pelos profissionais da equipa. Houve também alguns momentos em que nos disseram, agora não, impedindo a observação de situações mais delicadas em interações com doentes, familiares ou outros outros profissionais do hospital. A nossa primeira experiência de observação de um doente teve em mim e na Oriana um grande impacto e mostrou-nos vários aspectos importantes do trabalho de observação com profissionais e doentes. Tendo nós seguido o médico e a enfermeira da equipa na visita a um doente internado, entrámos no quarto, atrás deles. Enquanto eles se aproximaram do doente que estava deitado, permanecendo à sua cabeceira, nós dois posicionámos do lado dos pés da cama, encostados à parede em frente. À medida que a conversa foi avançando, a Oriana e eu percebemos que o doente não estava ciente da sua situação e que tinha ainda esperança de melhorar. E víamos que os membros da equipa de paliativos tinham em mãos a difícil tarefa de reajustar as suas expectativas. Impressionados pela conversa, mas também preocupados com vários aspectos práticos da gestão da nossa presença, da nossa visibilidade para o doente e ainda do trabalho de observação que tínhamos em mãos, eu e a Oriana acabámos os dois por abandonar repentinamente o grupo, saindo da sala antes do fim da visita. No fim, percebemos que a questão da autorização do doente não é um problema para os profissionais. Os profissionais propuseram-nos que dali em diante os seguíssemos, apenas, e que pedíssemos o consentimento dos utentes, oral e por escrito, apenas no final da consulta ou da visita. Além disso, a enfermeira aconselhou-me a tomar o pequeno almoço antes de ir para o hospital para evitar voltar a ter quebras de tensão em situações semelhantes. Noutras situações, foi autorizada a entrada em quartos de internamento, salas de tratamento ou gabinetes de consulta, mas apenas a um de nós dois, ficando o outro à espera no corredor. Esta estratégia permitiu à equipa de profissionais encontrar um compromisso entre o espaço disponível na sala, o trabalho de observação dos investigadores e a nossa interferência no natural decurso da intervenção profissional. No entanto, esta distribuição dos dois investigadores permitiu, em diversas ocasiões, dar conta do trabalho feito pelos próprios profissionais em simultâneo em diversos espaços, obtendo assim diferentes ângulos de uma mesma situação. Em outras ocasiões, esta divisão das equipas, quer de profissionais, quer de investigadores, ocasionou o dilema de quem seguir, tendo-nos nós guiado pelos convites dos profissionais a acompanhá-los
ou tendo acabado por escolher observar casos específicos que já vinhamos a acompanhar com especial interesse. Importa referir que, à exceção de uma profissional da equipa, todos os outros membros não têm dedicação exclusiva aos cuidados paliativos e estão constantemente a ser solicitados para intervir noutros domínios de especialidade. Passo agora a apresentar duas práticas que constituem o nosso trabalho: escrever e gravar. Como já foi referido, apenas obtivemos autorização para gravar em algumas circunstâncias, especialmente em reuniões de equipa. Por outro lado, as oportunidades de gestão do trabalho de escrita de notas está sujeita a negociações constantes, que dependem do que está a ser feito pelos profissionais a cada momento e da forma como nos apresentamos aos intervenientes. Em alguns casos, aproveitamos para tirar notas no momento de observação, assim registando com maior fidelidade o que é dito ou que surge como relevante para o trabalho em curso. Noutros, optamos por adiar a escrita para um momento mais oportuno. Apresento aqui alguns exemplos de notas produzidas acerca de diferentes momentos de intervenção: em consulta, em internamento, em gabinete. Outros momentos requerem disponibilidade total do corpo, do olhar, da escuta e do movimento dos investigadores, como é o caso da deslocação entre espaços, seguindo os profissionais e procurando outros intervenientes. A possibilidade de gravar reuniões da equipa constitui-se como uma mais-valia do projeto, do ponto de vista dos dados obtidos, na medida em que permite analisar em detalhe as interações entre profissionais e a discussão de casos e tomada de decisões, que frequentemente se constituem como momentos críticos da sua intervenção. Do ponto de vista temporal, mas também material, a gravação sonora está constantemente a ser negociada pelos participantes, sendo frequentes as referências ao equipamento e à possibilidade de interromper a gravação ou de apagar trechos a posteriori, o que acontece especialmente quando a equipa trata certos assuntos como confidenciais. Apesar de ser constantemente autorizada pelos participantes, a gravação é recorrentemente tratada como problemática, sendo o humor especialmente usado para esse fim. Trazemos dois excertos de reunião, que mostram dois aspectos problemáticos da gravação e da escrita de notas. Em cima, a decisão de quando começar a gravar e quando interromper. Temos aqui uma conversa, temos aqui uma interação entre a enfermeira e dois investigadores, sendo que a enfermeira sugere que a gravação seja pausada até a reunião ter início. Em baixo, a necessidade dos profissionais de omitir alguns comentários que, sendo gravados, os poderiam comprometer, mas também a problematização da atividade de escrita de notas. Aqui, a visibilidade da atividade de escrever é tratada como mais problemática do que o seu conteúdo, usado pelo investigador para justificar o seu envolvimento na atividade mais do que no tópico discutido pelos profissionais. Aqui, é ainda de salientar que nem sempre os informantes e os investigadores consideram, no mesmo momento, os mesmos aspectos como especialmente relevantes, mas que tentam gerir os vários aspectos inerentes aos seus trabalhos. Do lado dos profissionais, por exemplo, comentar a atuação de outros profissionais, colegas. Do lado do investigador, tomar notas sobre alguns elementos materiais que, apesar de mundanos e banais, se revelam como centrais ao trabalho da equipa. Aproveito para salientar a enorme disponibilidade dos profissionais desta equipa para auxiliar a recolha de dados relevantes para o projeto. Quando questionados sobre a possibilidade de gravar interações ao telefone com outros profissionais ou com utentes e familiares, apresentaram-nos diferentes soluções, de forma a encontrar um compromisso justo. Em alguns momentos, a enfermeira ou o médico da equipa avisaram-nos que iam telefonar a outros profissionais, de forma a que pudéssemos preparar a sua gravação desde o início. Noutras vezes, foi-nos oferecida a possibilidade de gravar apenas o que era dito pelo profissional de um dos lados da linha telefónica, o que possibilita uma análise fina do seu discurso. Noutras vezes ainda, foi mesmo possibilitada a gravação integral de telefonemas, postos em alta voz com o conhecimento e consentimento da outra pessoa, normalmente um profissional de saúde, mas, num ou dois casos, um doente ou familiar. Do lado dos investigadores, a estratégia passa sobretudo
por perguntar se é possível gravar, assim permitindo a negociação local de acordo com cada situação à medida que esta se desenrola. Tendo concluído a apresentação do trabalho realizado junto à equipa intra-hospitalar, passo agora a palavra à minha colega Tatiana. Obrigado. Se a Tatiana consegue ligar. Okay. Ligar o som. Boa tarde. Não sei se já conseguem visualizar a imagem. Sim, sim. Portanto, eu vou falar de um contexto bastante específico. Vou falar sobre o trabalho desenvolvido por uma equipa comunitária do suporte em cuidados paliativos. O que é que distingue esta equipa dos outros contextos? Portanto, esta equipa trata-se de uma equipa que trabalha num elo de grande proximidade entre a família e os cuidadores no seu domicílio. Esta equipa também tem uma grande proximidade com as unidades de cuidados à comunidade e também às equipas de cuidados continuados integrados. Neste contexto, passo por apresentar os contextos que observei durante 7 dias de observação. Portanto, tive a oportunidade de presenciar uma reunião de equipa, uma reunião com um médico oncologista e uma reunião com uma equipa de uma unidade de média duração. Trataram-se de 37 horas e 30 minutos de observação. Ao contrário da equipa anterior, a equipa comunitária não permitia a gravação destas mesmas observações, existindo sempre negociações prévias, sobretudo relativamente à indumentária do cotidiano, sem identificação. Uma das enfermeiras referia-me até que, tal como nós, eu acho que a farda cria um grande distanciamento. Portanto, esta era a justificação dada pelas profissionais por tratar-se do domicílio do doente. Na opinião delas, tratava-se de um ambiente informal e, nesse sentido, a farda não faria qualquer sentido. Entrar no terreno ao lado dos profissionais fez com que algumas das vezes fosse confundida com um profissional de saúde. Em alguns momentos até alguns familiares me perguntavam: ele está mais magro, não está? Então é doutora ou é enfermeira? Acha que ele está melhor? Nestes momentos acontecia quando se tratava de uma apresentação posterior, ou então muitas vezes em que as pessoas não compreendiam exatamente o que é que faz ou qual é o papel de um investigador ali. Ao contrário dos meus colegas também, é permitida a entrada a elementos estranhos ao serviço. Neste caso, sempre me foi possibilitada a entrada em todos os domicílios de todas as visitas que a equipa fez. Contudo, isto fazia com que eu não tivesse escape possível, ou seja, tinha que presenciar a todos os momentos da intervenção. Nesta negociação, foi-me dito que posso sempre entrar, o problema seria sair. Um problema porquê? Porque estávamos num ambiente bastante controlado, estávamos a falar do domicílio das pessoas, neste caso no quarto do doente, em que seria bastante constrangedor, não só para mim, como para a família, como para os profissionais, se eu por algum motivo tivesse que ausentar. A apresentação era um momento bastante tenso, muitas vezes porque exigia alguma flexibilidade, não só na minha apresentação,
mas também nos meus objetivos do estudo, porque tratavam-se de pessoas com baixa formação, e daí não compreenderem bem o trabalho de um investigador, mas também, por outro lado, tratavam-se de pessoas que estavam a passar momentos de bastante fragilidade e, neste sentido, desvalorizavam um pouco a minha presença ali. Neste momento também acontecia muitas vezes as enfermeiras ou as médicas falarem de uma forma muito superficial do meu trabalho, dizendo: a Tatiana está a fazer um trabalho para a universidade, está a ver o que é que a gente anda a fazer, mas está tudo bem. O entrar em todos os momentos também exigia alguma negociação em relação a objetos de estudo, exigindo uma flexibilidade de equilíbrio e uma subtileza, como nos indica aqui este autor, com o qual me identifiquei à partida. Etnografar e etnogravar. Portanto, neste momento de observação, neste determinado contexto, existiam algumas angústias, alguns dilemas, alguns constrangimentos éticos até, principalmente porque também estes momentos mexiam comigo e me deixavam numa posição bastante frágil. Recordo o caso de um senhor em que passo a ler, em que era inevitável alguém não deixar cair uma lágrima perante uma esposa, uma mãe, um pai, uma tia que chorava a perda de um ente querido a qualquer momento. Também os profissionais deixavam cair algumas lágrimas, abraçando-as. O pai que estava ao meu lado, ao chorar, dizia-me: só desejo que não passe por isto. Ninguém merece conhecer isto. Ninguém merece conhecer isto de um filho. Este foi um dos momentos no qual me fez refletir bastante, em que foi inevitável não chorar perante aquele momento, uma vez que estavam todos a sentir aquela dor daquela família, tanto eu como os profissionais. Em que neste momento o meu papel também não foi só se calhar de investigadora, mas também de alguém solidária com o momento que aquela família estava a passar. Resta-me agradecer pela oportunidade de ter presenciado este momento a esta família, e também recordar que após a nossa saída, passado 2 horas, a mãe ligou-nos a afirmar que a vida do filho tinha chegado ao fim, e também acabei por presenciar quando a médica foi testar o óbito. Isto leva-me a identificar bastante com o que o autor diz, no sentido em que só compreendemos muitas vezes quando sentimos na pele o que se está a passar, e foi bastante complicado gerir isso enquanto investigadora. Também por este facto, porque nós investigadores também somos observados, apesar do nosso papel ali ser de observador. Quando entramos no campo também sentimos que somos bastante observados, e neste caso, neste contexto, senti várias vezes o facto de ser observada não só pelas profissionais, mas também pela família e pelo utente, que neste caso estavam à espera de ver afinal o que é que um investigador faz e está ali a fazer. As dificuldades também passaram
pelo mesmo com os meus colegas, em que não me foi concedida autorização para gravar, como já tinha referido anteriormente, e também existiu a situação complexa de gerir o observar e tirar notas, ou só observar. Neste caso, optei por tirar notas quando os profissionais também as tiravam. Isto também para não criar nenhum tipo de constrangimento. Neste caso, na primeira visita feita a um doente, também as enfermeiras e as médicas levam blocos de notas e alguns documentos onde apontam o que nos é dito. E nesse caso também eu aproveitava para tirar algumas notas. Nos momentos mais complexos, como o caso da pessoa estar a chegar ao seu fim, nesse momento eu simplesmente observava e deixava as notas para depois. O ser útil, neste contexto dos domicílios, faz com que as profissionais tenham que levar alguns materiais. E neste caso também fui útil, porque também de vez em quando também me era pedido para levar alguns sacos de enfermagem e com alguma medicação. O humor foi uma das ferramentas também utilizada pelos profissionais na minha presença. Muitas das vezes este humor era utilizado principalmente quando estávamos a fazer a deslocação no carro, onde eram tidas algumas conversas informais, conversas sobre as banalidades do dia a dia, em que muitas vezes diziam: não escreva isto nos seus relatórios, por amor de Deus. Neste momento, o que me fazia refletir era que, se tinham dito isso na minha presença, talvez já estivessem um bocadinho ambientados a mim e à minha presença, mas também que já não me viam como alguém estranho. Por outro lado, também isto fazia com que refletisse sobre o facto que, passado um bocadinho, caíam em si e faziam esta piada, penso eu. Também o pedido de ajuda à investigadora, uma vez que se trata de um contexto bastante recente em Portugal, muitas das vezes veio à conversa a célebre frase de: agora que está aqui, percebe o trabalho que aqui fizemos, podia-nos ajudar a divulgar o nosso trabalho e também ajudar-nos a conseguir mais utentes. Não é que nós precisemos, porque tinham sempre bastante trabalho, mas muito na divulgação e na desmistificação dos cuidados paliativos no domicílio. Em termos conclusivos, ao verificarmos e partilharmos estas informações sobre a nossa experiência, eu, David e a Oriana constatamos que existiram várias dificuldades e oportunidades, mais concretamente em relação à nossa apresentação, à constante negociação da nossa presença, ao momento de quando gravar, quando registar, e acima de tudo à nossa capacidade de resiliência a presenciar momentos críticos ou de final de vida. Estes momentos críticos também tinham como participantes não só os doentes, mas também os profissionais, as famílias e dos investigadores, existindo sempre um trabalho de cooperação entre estes 4 tipos de atores. Em relação à observação etnográfica, podemos também afirmar que existiram bastantes oportunidades, mas também bastantes desafios ao conseguir lidar e gerir estes momentos de tensão entre os vários intervenientes, manter a distância, mas também a proximidade,
e o envolvimento sem comprometer os nossos resultados e, acima de tudo, o projeto. Manter sempre o respeito, mas também a empatia, uma vez que se tornavam momentos bastante complexos. E nesse caso tentamos sempre mostrar disponibilidade para interagir com todos os participantes. Outro dos fatores mais complexos foi também a porosidade na ocupação no espaço da intervenção do profissional. Onde é que nós nos colocamos? Ao lado da cama do doente, aos pés, à porta. Esta também foi uma situação que levantava alguma complexidade. E também a nível da visibilidade do trabalho da observação, em que o investigador precisa de resultados, em que várias vezes também fui questionada pelos profissionais. Então, e quando é que podemos ver o que têm andado a escrever? Então, e artigos, quando é que sai? Nós gostávamos de ver. E esta situação também é um pouco constrangedora, porque muitas vezes os profissionais têm a ideia que nós neste tipo de trabalho conseguimos resultados imediatos e não é bem assim, como é do vosso conhecimento. Passo então a apresentar as principais referências bibliográficas. Resta-me agradecer a oportunidade de estarmos aqui a apresentar o nosso trabalho e principalmente o que temos andado a fazer nos últimos tempos. Muito Nós é que obrigada. agradecemos, Tatiana e David, muito obrigado pela exposição. E realmente forneceu uma visão muito detalhada e muitas vezes tão personalizada, coisa que eu acho que nunca tinha visto numa comunicação sobre aquilo que é a dificuldade, não só na entrada, mas também da permanência neste campo de pesquisa, aquilo que são os processos de negociação, os dilemas, as tensões, as dúvidas, angústias e como o trabalho de campo realmente também pode afetar a figura do investigador, ser afetado pelas vivências que presencia neste campo de pesquisa em particular. Foi muito interessante e muito obrigado aos dois. Obrigada a nós. Obrigado a nós. E passamos então à segunda palestrante desta sessão, que é a Brígida Riso, que nos apresenta, por sua vez, uma comunicação intitulada Pode Começar Amanhã, Singularidades de uma Pesquisa Etnográfica num Biobanco. Só para fazer uma breve nota biográfica, a Brígida Riso é uma bolseira de doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, está vinculada ao CIES, encontra-se neste momento a desenvolver o seu projeto de doutoramento, creio, se não estou enganado, peço desculpa, que está já em fase de conclusão da redação da tese. Projeto esse intitulado Biobancos e Bioobjetos Humanos, Dinâmicas Sociais e Contexto de Saúde. E como o tema do projeto indicia os seus interesses de investigação, centra-se sobretudo nas implicações sociais do desenvolvimento e utilização de novas biotecnologias aplicadas à saúde, como a genética ou a manipulação genética, combinando para isso a sociologia da saúde com os estudos sociais da ciência. Portanto, Brígida, mesma coisa, 20 minutos, um pouco mais também não vem mal ao mundo, e depois haverá no final a discussão. Força, Brígida. Okay. Olha, obrigada pelo convite. É ótimo ter a oportunidade de partilhar o trabalho que estamos a fazer. É verdade, estou a escrever neste momento sobre a pesquisa, portanto está tudo certo. E vou começar por explicar um bocadinho a minha pesquisa e mostrar-vos algumas imagens do que é um biobanco. E depois então vou-me centrar naquilo que me desafiaram a partilhar sobre a entrada, a permanência e as intermitências da pesquisa de terreno e as singularidades desta pesquisa, que foi sendo sempre uma ótima surpresa e que eu não estava à espera. Para acrescentar aí à minha nota biográfica, fazer um pequeno disclosure que é importante, é que eu antes de fazer o doutoramento em Sociologia, eu era enfermeira, e sou, ainda não sei muito bem em que papel me encaixar, mas isso foi determinante e é determinante para a forma como vivi esta pesquisa, entrei no terreno, permaneci, essa identidade é completamente... Costuma-se dizer que enfermeiro uma vez, enfermeiro para sempre, é como andar de bicicleta e de facto há vivências e que não
são completamente inseparáveis da nossa identidade profissional e pessoal. E é também com esse olhar que esta pesquisa se foi construindo. Então, pronto, esta apresentação à parte, minha apresentação, vou-vos contar, é tentar contar-vos de uma forma mais leve possível aquela que foi a minha experiência. Então, o biobanco, para começar por aí, o biobanco, os biobancos ligados neste momento à investigação biomédica são locais onde se armazenam amostras biológicas para se fazer investigação, associados à informação de estilos de vida, dados pessoais das pessoas que dão amostras e também dados clínicos, portanto, dados em saúde. Embora possa haver muitas definições de biobanco, esta é aquela que, se pesquisarem no Google, sim, de uma forma muito simples, é realmente é mais consensual, pronto. E foi essa definição que acabei por tomar aqui. Ficam de fora todos os biobancos relacionados com preservação de células do cordão umbilical, que, sendo também biobancos, dedicam-se sobretudo a tratamento, como os bancos de sangue. E, portanto, estes dedicam-se pura e simplesmente a recolher amostras para depois serem utilizadas exclusivamente, ou quase exclusivamente, em investigação biomédica. E, portanto, este biobanco, vou-vos mostrar algumas fotografias, nem sei muito bem por onde é de começar, mas este biobanco, onde acabou por acontecer a pesquisa, foi aquilo que parecia que estava mais estabelecido, e a minha ideia era perceber um pouco como é que nós hoje, a partir deste contexto em que estamos a falar de amostras biológicas, olhamos também para a saúde e para a doença, e como é que construímos a saúde e a doença nestes meios e nestes meandros entre um contexto talvez mais laboratorial e um contexto dos serviços de saúde. Portanto, este biobanco estava associado a um grande centro médico universitário, os centros médicos clínicos, académicos clínicos, tem assim uma designação, um grande hospital universitário que, por sua vez, tem um instituto de investigação associado e que tem o seu biobanco, onde guardam amostras biológicas, a maioria delas recolhidas nos serviços de saúde desse grande hospital. Claro que recebem amostras de outros locais, mas esse é o seu grande, utilizando esta linguagem de contexto bioeconómico, mas o seu grande fornecedor de amostras é, sem dúvida, esse grande hospital universitário. Então, a minha ideia era seguir a trajetória das amostras, desde que elas são colhidas até que elas são libertadas para a investigação e perceber todos os relacionamentos que se construíam nessas interações e como é que se iria construindo essa própria trajetória. Essa era a minha ideia inicial. E, portanto, a etnografia parecia ser realmente o método mais, estava ali mesmo, não havia quase outra forma. A etnografia parecia sempre um método que se estava ali a insinuar mesmo diante de mim. Então, inicialmente, também para perceber se esta ideia dos biobancos, que na literatura estava bastante desenvolvida, sobretudo a nível mundial e internacional, havia algumas coisas em português, mas não sabia bem se eram mais ficção ou se eram efetivamente reais. E fiz uma primeira entrevista exploratória e parecia-me que realmente era assim, sim, existiam biobancos em Portugal e aquele onde fiz a entrevista exploratória parecia estar já até bastante estabelecido e a funcionar. Então, gostava agora, antes de vos contar um pouco mais do que é que foi essa entrada, vos mostrar algumas fotografias do que é um biobanco para vos situar, porque não é assim linear. Vou tentar aqui partilhar então a minha tela. Vamos lá ver se ele quer. Então, para vos situar assim o biobanco, estas são imagens retiradas
não são do biobanco em si, e essa foi talvez quase a minha única dificuldade, foi a questão de tirar fotografias, falarei mais no final, mas são imagens da internet, muitas delas, mas que ajudam a compreender melhor. Vocês conseguem ver, não sei se veem o meu cursor, mas conseguem ver as arcas congeladoras onde se guardam as amostras, e aqui dentro dessas arcas existem estas gavetinhas onde está tudo milimetricamente guardado. E aqui, esta é uma fotografia de um biobanco real que eu visitei, mas não é cá, que tem estes potes de azoto líquido para criopreservação, onde se faz também a criopreservação das células estaminais, mas de uma dimensão, o nosso biobanco, um dos nossos biobancos, onde fiz a pesquisa, não tem potes de azoto desta dimensão, são mesmo muito grandes, é um biobanco internacional bastante grande, mas aqui podem ser guardadas células criopreservadas a menos 196 graus, que podem depois ser novamente viáveis, se quer dizer que as células na verdade ficaram só congeladas, não morreram altamente, assim os conceitos assim um bocadinho diferentes. Aqui podemos ver novamente aquelas caixinhas onde estão as amostras biológicas, estamos a falar de quantidades na ordem dos microlitros, 2 microlitros para cada tubinho, por acaso lembrei-me agora que podia-vos mostrar mesmo alguns dos tubinhos para terem também uma ideia, que não tem nada a ver com aqueles tubos de sangue quando nós vamos fazer análises, que alguns deles têm a capacidade de 8 mililitros, não é? Ali temos 2 microlitros, são mesmo muito pequeninos. E cá estão os tubos, e podem ver até os tubos originais da colheita de sangue, que estão ali naquele suporte, e que depois são, após o seu processamento, que é a centrifugação do sangue, são aspirados e são repartidos de acordo com o procedimento que se pretende. São repartidos por, habitualmente, neste caso, 6 tubos mais pequeninos, mas não quer dizer que seja assim em todos os biobancos, claro, depende. Aqui também uma fotografia do interior de um biobanco, para verem algum material laboratorial. E, posto isto, é assim, o que se consegue ver aqui é que não estamos a ver pessoas, não estamos a ver doentes, não estamos a ver camas, não estamos a ver nada disso, estamos a ver amostras, estamos a ver laboratórios, mas este é, na verdade, essa é uma das minhas conclusões, é um contexto de saúde e configura-se como tal ao longo da pesquisa. Foi sendo sempre afirmado como sendo um contexto de saúde por várias razões, pela forma como os seus profissionais atuavam, como a tentativa de se posicionarem, e houve vários aspectos que colocam este contexto como relacionado, ou mesmo a tentativa de se afirmarem como um serviço que é prestado até aos doentes, um serviço que é prestado à saúde e como suporte daquilo que é feito nos cuidados de saúde. E, portanto, aqui esta reportagem do Diário de Notícias dizia mesmo que no biobanco as doenças têm as cores do arco-íris, porque como conseguem ver ali as cores das tampinhas, dos tubos, que realmente podem ou não ser associadas a determinadas patologias. E pronto, para terem uma noção do que é o interior de um biobanco e como eu não vi muitos doentes e muitas pessoas e assim nesse contexto. E é só estas imagens que queria partilhar convosco. Vou até desligar o compartilhamento da tela, porque não é assim esse o propósito. E agora queria no fundo apresentar, mas assim um pouco em forma de conversa, aquilo que foi esta entrada no terreno e os desafios da permanência e tudo mais. Então eu fiz a entrevista exploratória, como vos falei, e fui recebida pelo diretor do biobanco, na altura era um médico. Antes disso contactei para o e-mail geral do biobanco, consegui encontrar. Estava mais próximo de mim este biobanco e, portanto, era mais fácil aceder, e responderam-me rapidamente em que eu poderia ir lá conversar. Ainda estava na fase de escrever o projeto de doutoramento, nem pensava concorrer a bolsa, estava mesmo numa fase muito exploratória até do meu próprio, do objeto.
E receberam-me muito bem, explicaram-me o funcionamento, levaram-me ao biobanco mesmo para eu conhecer, para perceber o que é que estavam a falar, e depois tentei conversar então com o diretor do biobanco para conhecer um pouco melhor o que era este projeto de construir um biobanco e tudo mais, e o senhor médico despachou-me em 5 minutos, eu fui de propósito para falar com ele, despachou-me em 5 minutos, eu pensei, bem, isto é mesmo assim atitude de ninguém está interessado aqui em que ninguém entre e pronto. E então a minha expectativa depois, quando efetivamente o projeto foi para a frente, foi aprovado para ser financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, eu trabalhava na altura e por isso foi a forma de viabilizar esta etnografia, que de outra forma não teria sido possível continuar a trabalhar no hospital. E então continuei a explorar o meu objeto e a pensar, bem, eu vou ter que entrar no terreno e vou ter que começar a falar disso porque vai demorar, com um bocadinho de sorte, vai demorar 1 ano até me darem autorização de todas as pesquisas na área da saúde, ou pelo menos muito tempo. Eu idealizava, a minha expectativa, sendo mais certa ou menos certa, era que fosse 1 ano. Então, na altura, quando voltei a contactar, já tinha passado algum tempo desde que fiz o meu projeto, até eu a receber financiamento, a notícia do financiamento e pensar, ok, posso então avançar com uma observação deste contexto, em lugar de outras estratégias que foram, entretanto, pensadas como plano B, para o caso de não ter esse financiamento. Então fui a uma nova reunião, na altura os diretores tinham mudado, tínhamos um diretor médico e um diretor investigador desse biobanco, receberam-me, também foram muito rápidos a responder, a dizer que eu podia ir, que podíamos conversar. Foi uma conversa muito interessante, não me despacharam em 5 minutos. Falei-lhes um bocadinho do meu projeto e foi muito bem recebido. A verdade é que os biobancos, a nível europeu, que eu conheço melhor, conferências de biobancos, por exemplo, são sempre muito multidisciplinares. Todas as questões éticas, sociais e legais acabam sempre por ser abordadas por pessoas peritas nessas áreas e não por apenas investigadores, e portanto é um contexto muito permeável à entrada de várias áreas científicas, muitos sociólogos também e cientistas sociais que estão sempre envolvidos e muitas apresentações nessas áreas. E portanto eles disseram mesmo que era ótimo terem alguém também de uma área diferente que pudesse também, de alguma forma, lá está uma certa ideia de instrumentalização da pesquisa, mas que pudesse depois vir a contribuir eventualmente para alguma coisa. Numa outra área que eles não dispunham de nenhuma pessoa, fora os investigadores e o pessoal técnico do biobanco, mais ligados às áreas laboratoriais. E, portanto, foi muito bem recebido e eu não estava preparada para nada daquilo e perguntei assim um bocadinho a medo, então quando é que eu poderia começar, mas a pensar, pronto, isto, apesar de estar a correr muito bem, sempre muito pessimista, isto vai ser imenso tempo. Então, podes começar amanhã, que foi o título da minha apresentação, é precisamente esse. A minha entrada do terreno foi, podes começar amanhã. E eu que tinha-me preparado para, pronto, vá no mínimo 6 meses, 7 meses, 8 meses, não estava preparada para começar amanhã, coisa nenhuma, e fui apanhada completamente de surpresa. E só não comecei, efetivamente, no dia seguinte. Na altura fomos ao biobanco e fomos conversar com a equipa técnica, que foi no fundo a equipa que eu depois acabei por acompanhar no dia-a-dia. Não comecei no dia seguinte porque este Instituto de Investigação tem uma prática muito interessante que é de 15 em 15 dias para receber todos os investigadores que vão sempre chegando ao Instituto, fazem uma apresentação institucional em sala e que depois percorremos todas as principais valências do Instituto, como a área da esterilização, o biotério, onde tem os ratinhos de laboratório, a microscopia, todos os serviços adicionais que um Instituto de Investigação tem, serviços partilhados para todos os investigadores, os laboratórios que tem, procedimentos de segurança, tudo isso é abordado durante uma manhã e para mim como investigadora foi uma ótima entrada, fiquei a conhecer uma data de procedimentos que de outra forma não iria ter acesso.
Mas comecei ainda naquela semana, porque houve uma apresentação numa escola secundária e eu tive logo a oportunidade de acompanhar a equipa do Biobanco nessa apresentação, porque era fora do instituto, mas do ponto de vista formal, 15 dias depois, realmente não tive remédio para não os defraudar e comecei mesmo a minha pesquisa de terreno. Curiosamente, esta entrada, também por um procedimento institucional, não sei se teria sido diferente se não houvesse esse procedimento, foi acompanhada de coisas que habitualmente não são muito comuns quando se entra nestes territórios. Eu tinha um mail institucional daquele Instituto de Investigação, portanto eu podia mandar e-mails dali, podia acompanhar o que é que se passava no e-mail, que era algo extremamente interessante a forma como o e-mail era utilizado, e eu pude fazer também essa etnografia dentro do e-mail e a partir do e-mail, sobre também um bocadinho como é que era o funcionamento desse instituto. Isso foi muito produtivo para a minha investigação e também bastante inesperado. O meu cartão de estudante do ISCTE, que abria portas no ISCTE, abria o estacionamento e coisas assim, foi utilizado para me dar autorização de entrada no Biobanco e de entrada de locais onde só o pessoal do instituto tinha acesso, como por exemplo um dos bares. Pronto, um dos bares era utilizado apenas pelo pessoal que trabalha num instituto, e eu tinha acesso a esse bar e tinha acesso ao Biobanco. Portanto, sempre que eu queria entrar e sair do Biobanco, o meu cartão abria o Biobanco. E isso também foi assim uma grande... No fundo, foi-me dada a carta branca, não é? Para me deslocar também nos espaços do instituto, nos trajetos que eram os mais comuns das próprias técnicas. E quando não foi a minha surpresa, quando durante a pesquisa estava a pesquisar também alguns documentos para completar, e vejo que no relatório de atividades que é público do Instituto de Investigação, o meu nome aparece na equipa do Biobanco como estudante de doutoramento. Apareceu durante 2 anos consecutivos o meu nome como parte da equipa do Biobanco, e isso acho que foi outro dado bastante relevante e interessante, porque já não era nada esperado, nada destes procedimentos, muito menos que o meu nome aparecesse enquanto parte da equipa do Biobanco. Claro, quando eu terminei a minha pesquisa, isso deixou, ou pelo menos a permanência prolongada e diária no Biobanco, isso deixou de acontecer. E portanto, esta parte mais formal, eu penso que tive uma sorte, saiu uma sorte grande, e tive a oportunidade de estar cerca de 2 anos a fazer esta etnografia, esta observação, e foi espetacular, é o que eu posso dizer. Ao contrário de todas as outras pesquisas, eu fui presenteada com uma facilidade imensa de entrada neste contexto. Também, claro, que contribuiu bastante que as pessoas que lá trabalhavam, eram 3 técnicas nas áreas das análises clínicas e da bioquímica, tínhamos sensivelmente a mesma idade, os mesmos interesses, e muito rapidamente houve uma grande empatia, e isso também facilitou que eu me enturmasse e que estivesse com elas um pouco, não fazendo, claro, os procedimentos, mas que elas sentissem que eu era parte da equipa. Em algumas coisas, claro, outras, claro que não. Deixa-me ver, que queria tentar não me esquecer assim dos aspectos mais curiosos e talvez mais interessantes. Relativamente à permanência, depois como é que se foi desenrolando? Depois, se tiverem dúvidas e se eu me tiver esquecido de alguma coisa assim fulcral, por favor perguntem. Do dia-a-dia do Biobanco foi muito interessante, porque esta minha identidade enquanto enfermeira, eu não queria dizer porque tinha receio que fosse visto como algo negativo, porque habitualmente, sobretudo por parte do pessoal médico, é sempre a senhora enfermeira, e isso é uma coisa altamente pejorativa,
e no sentido de que é a senhora enfermeira que vai ficar, pronto, faz coisas de enfermeira, e isso foi também algo que depois foi objetivado, não comigo, mas com outros enfermeiros. Isso foi tornando-se evidente e não sendo o meu foco, isso de facto era algo que acontecia. E então eu queria assumir a identidade da socióloga, que estava ali a fazer o seu doutoramento em Sociologia, e eu não queria dizer que era enfermeira, porque eu tinha que aprender eu própria também a lidar com esta nova identidade profissional. Mas só que isso não foi nada possível, pronto. Isso ao fim do primeiro dia ou do segundo dia não era possível não partilhar essa questão, e isso foi... A permanência no terreno, no fundo, foi sendo negociada, e houve uma negociação até de mim própria, dentro de mim própria, de todas essas identidades. E então eu era a pessoa que, uma de análises clínicas, mas sem experiência, ou sem grande experiência nos cuidados de saúde, sobretudo experiência mais laboratorial, e outras duas da área de bioquímica, portanto mais na área mais laboratorial. Eu era muito o veículo para descodificar os diagnósticos que vinham nos questionários médicos. Brígida, não estou a perceber esta aí, a letra de médico, vê lá qual é que é o diagnóstico que tu achas que pode estar aqui, ou qual é que é este sintoma, não sei, agora quero pôr isto no computador e não consigo perceber nada do que aqui está. E também na própria leitura dos serviços de saúde, não é? Certas situações, porque eu acompanhava-as na recolha das amostras no hospital. Muitas vezes essas recolhas não eram protagonizadas por estas técnicas, e íamos só buscar já os tubos com as amostras, e para essa leitura do que é que se estava ali a passar naquele contexto era muito: o que é que tu achas? Olha, o que é que aqui se passou? Olha, agora estão-me aqui a pedir isto. Ou alguns desabafos, como por exemplo... metem os médicos e os enfermeiros metem tudo em soro, isso está completamente errado, estraga as amostras todas, tu nunca faças isto. Pronto, então ali havia assim essa certa negociação também da identidade, como: se voltares, tu por favor trata bem as nossas amostras, não as ponhas em soro, que isso nestes casos está errado. E havia perguntas sobre os cuidados e sobre as situações dos doentes, que foi um pouco aquilo que se falou na apresentação anterior. Aquilo que viam dessa perspectiva de não serem totalmente conhecedoras e insiders naquela situação, e que me pediam esclarecimentos, e aí eu era a enfermeira. Mas eu também era a socióloga exótica do biobanco, quando iam assim visitas institucionais, ou lembro-me de uma vez, de uma visita de uma farmacêutica, e que o médico me apresentou: e até temos uma socióloga, como se aquilo fosse assim... Bem, nós somos tão bons que até temos uma coisa que os outros não têm, que é uma socióloga que está aqui a fazer a pesquisa. E também fui a socióloga dos inquéritos, por exemplo. Pois, você é socióloga, está a fazer inquéritos, não é? E explicar que não era nada disso, não estava a fazer inquéritos nenhuns. As pessoas olhavam para mim: bem, então se ela não está a fazer inquéritos, já não pode fazer mais nada, porque os sociólogos fazem inquéritos. Mas eu, na verdade, também não me sentia totalmente socióloga, e então não sabia muito bem, às vezes, como é que eu encarava ali também aquela outra identidade. Também fui aluna, porque isso eu não disse, mas o biobanco tem um ritmo de atividades muito interessante que, sendo sempre igual, não é sempre igual. Portanto, são solicitados para fazer muitas outras atividades, como dias abertos, em que vão fora do biobanco recolher amostras a pessoas, não é para discutirmos isso, mas a pessoas consideradas saudáveis, muito entre aspas, e que fazem essa recolha de amostras em empresas, em instituições, universidades, e eu acompanhava também nesses dias. Outras vezes preparavam cursos ajudavam a preparação de cursos sobre ensaios clínicos ou a preparação e tratamento de amostras. Recebiam outros investigadores que queriam começar coleções, faziam algumas colheitas pontuais no biobanco, havia muitas outras atividades, portanto, iam a conferências, iam a escolas secundárias apresentar o trabalho que faziam, e de acordo também com essas solicitações, e eu tive mesmo muita sorte, tinha essas minhas informantes privilegiadas que me iam dizendo: olha, amanhã vamos ter isto, vamos ter este dia que vai ser diferente, olha, neste dia não temos nada,
observei muitos dias em que não havia nada e depois havia muita coisa, mas dias em que houvessem atividades consideradas fora do normal, que estivessem programadas, eu era sempre convidada a ir e a estar e a participar como observadora. Mas também, no meio disto tudo, eu também fui muitas vezes uma delas, fui sempre muitas vezes uma das pessoas que era parte do biobanco, e quando fiz algumas entrevistas a alguns atores que eu não conseguia observar, que não se cruzavam, não iam diariamente ao biobanco, ou não iam de todo, mas eram centrais para as atividades do biobanco, e que me diziam, pois quando vocês telefonam, quando vocês fazem isto, quando fazem aquilo, como se eu fosse parte desse contexto, como se eu fosse também uma técnica do biobanco. E outras vezes, perante os próprios doentes ou dadores, dependendo do contexto, eu também era enfermeira. Porque perguntavam se alguém era profissional de saúde, se alguém, e se alguém era, porque essas pessoas percebiam então todo o historial, os sintomas que os doentes falavam, que as pessoas falavam, e essa vivência da doença. Se é enfermeira, então sabe do que é que eu estou a falar. E fui tão enfermeira e isto é uma situação caricata, em que tive mesmo de me lembrar como é que era andar de bicicleta, neste caso tirar sangue, porque estava realmente muito complicado, e a pessoa que estava a fazê-lo, a técnica de análises, estava já desesperada e já tinha picado a pessoa uma data de vezes, já estava a ficar imensamente nervosa e estava-se a sentir super mal, e eu não sabia muito bem o que é que havia de fazer, e acabei por me oferecer para ajudá-la, porque não ficaria bem com a minha consciência perante ela se não o fizesse, mas ao mesmo tempo tremia por todo o lado, porque neste momento não tenho cédula profissional, tenho a cédula suspensa, e se corresse mal era muito mal, que era só tirar sangue, que era uma atividade em que eu fazia diariamente milhares de vezes. Mas naquele momento deve ter sido a colheita de sangue mais difícil que eu fiz. Não tecnicamente, mas por tudo aquilo que implicava, mas lá conseguimos tirar sangue, as duas em colaboração, e consegui fazer a colheita. Mas foi assim um momento de grande tensão e de pensar onde é que eu me vou meter, se isto corre mal, isto vai correr muito mal, vai comprometer, vai estragar tudo. Mas também não fosse, também era assim, foi assim aqueles momentos que ficam, que nos marcam e que nos deixam saber muito bem o que fazer. Agora, eu também queria partilhar convosco algumas coisas, como eu sentir aquilo que falaram da entrada dos cuidados de saúde ser difícil e como nos sentimos lá. Eu fui enfermeira, sempre senti os cuidados de saúde como um contexto hostil, até para mim, enquanto profissional, e fui profissional durante alguns anos em serviços diferentes, e também fui aluna, não é? Fui aluna naquele hospital. Estagiei várias vezes naquele hospital e não tinha tinha algumas boas memórias, mas no geral tinha mais memórias. E em alguns momentos eu também voltei-me a sentir a aluna da enfermagem, e isso pôs-me em contacto também com uma parte que reparei na apresentação anterior, e traduz bastante aquilo que eu senti, que aquilo que se observa é inseparável do que se sente, e foi realmente sentir-me em contacto com uma realidade anterior que eu já tinha vivido, e pôr ainda mais a nu e mais evidente o quão hostil e a forma como os profissionais de saúde se comportam, e olhar também para os meus próprios comportamentos enquanto profissional de saúde no passado, e refletir também sobre eles. Curiosamente, este biobanco, que estava ali um bocadinho na linha entre uma coisa e outra, entre os cuidados de saúde, havia esta trajetória das amostras dos cuidados de saúde para o biobanco, do biobanco havia esta ligação, e havia pessoas, não é, médicos e enfermeiros que faziam esta ligação com o biobanco na transferência das amostras, a ligar que já havia amostras para ir buscar, que havia a consciência que o biobanco era um mundo à parte e que eram dois meios diferentes, e portanto eu entro aqui num instituto de investigação e o meu comportamento enquanto profissional de saúde é diferente. E então, realmente esta sorte toda que eu tive, não é? Se calhar é também porque este contexto é realmente um contexto diferente e diferenciado, e também me ajudou a pensar, olhar de outra forma para este contexto laboratorial que é de saúde e que não é de saúde.
porque uma médica, quando fui entrevistá-la, ou até numa primeira interação, ela queria falar comigo, entretanto assumiu também a direção do biobanco, e ela começou-me logo a tratar por tu, e depois apercebeu-se daquilo, e sabia que eu era enfermeira, e depois ficou super assustada e disse: desculpa, que eu estou a tratar-te por tu, mas é que eu entro aqui, eu passo esta porta e eu trato toda a gente por tu. E realmente no Instituto de Investigação toda a gente se trata por tu. Desde o professor catedrático, não quer dizer que isso não haja uma hierarquia, não quer dizer que não é nada disso, mas o tratamento é por tu, para toda a gente, desde a pessoa que está mais acima, a que está mais abaixo, a que está no meio, todas as pessoas se tratam por tu, e realmente isso nos cuidados de saúde não é assim, e ela como médica e investigadora tinha perfeita consciência disso. E de assumir que se eu a tivesse se calhar entrevistado num hospital, ela me ia tratar de uma forma completamente diferente. E isso é um dado bastante interessante e bastante curioso, de haver inclusivamente no dia-a-dia essa consciência. Depois, não tenho mais algumas coisas assim mais breves para partilhar convosco, relativamente também coisas que foram faladas na outra apresentação e daí serem também um pouco... serem iguais e contrastantes ao mesmo tempo, que quando falaram relativamente à forma como tiravam notas, foi bastante interessante, porque eu tinha no biobanco, havia também uma parte do trabalho que é inserir os dados das amostras e dos doentes no computador, e eu aproveitava, levava o meu computador e eu tinha o meu espaço, tinha a minha cadeira, tinha o meu sítio para pôr o meu computador, e era um momento muito privilegiado em que eu podia ir escrevendo logo algumas coisas, e outras vezes tirava mesmo notas no telemóvel, que é aquele ato que hoje em dia já ninguém questiona. Estava tudo no computador, não se passava nada e eu estava a tirar notas no telemóvel, e isso acabou por me ajudar muito. Eu não gravei, mas infelizmente não tirei fotografias, e isso era uma coisa que eu gostava de ter feito. Isso é muito interessante porque acho que era necessário ter tirado fotografias, era importante para documentar também, para poder mostrar às pessoas o que é um biobanco, mas nunca senti abertura para isso. Houve toda esta facilidade, houve uma grande empatia. Neste momento persiste inclusivamente uma amizade. Nós temos até um grupo do WhatsApp onde continuamos a falar e vamos trocando até saber como é que estamos e tudo mais, mas não senti que houvesse abertura para tirar fotografias. Sugeri isso algumas vezes, até pelo trabalho interessante que estavam a fazer e poderem até documentá-lo para elas próprias, e não senti essa abertura, e então também achei que não valia a pena insistir, para também não comprometer a minha relação e a minha presença lá. Mas tive muita pena e nunca compreendi muito bem porque é que era essa recusa, e não explorei. Talvez agora no futuro, que já não estou lá, possa perceber melhor. Também tive... Interessantíssimo, mas então só para comentar, se possível. Sim, vou terminar precisamente dizendo que essa foi uma das limitações ou das questões mais desconfortáveis. E também mesmo no final, eu já estava de saída, já tinha mesmo saído praticamente, e ela muito pontualmente visita para nos encontrarmos só para almoçar ou qualquer coisa, e faltava-me entrevistar uma pessoa que foi sempre ficando para o fim, que era o diretor do biobanco investigador, e no final começa a ter uma postura completamente diferente para comigo. Essa postura inicial que vos falei tornou-se um pouco diferente, acho que também por algum desconforto do que é que ela ainda aqui está a fazer, e não há dados ainda, não tem publicações, se calhar está-nos aqui a avaliar, não sei, mas a entrevista foi um clima de grande tensão, foi a entrevista mais difícil, em que aparentemente não se disse nada, disse muito nas entrelinhas, mas disse muito pouco, não foi um clima simpático que eu tive em quase todas as entrevistas que realizei, que ainda foram algumas, para além de que me pediram para apresentar o meu trabalho lá no biobanco, com uma grande vontade, e depois ele não compareceu e tivemos que marcar outra data, e foi altamente desagradável essa situação, e portanto aqui no fim houve algum desconforto que eu não consegui ler e compreender exatamente porquê no final, mas assim mesmo no final, e pronto. Mas de resto foi uma pesquisa que correu, acho que
fui muito feliz, ao contrário de... Não tive as dificuldades que a maior parte das pessoas descreve, antes pelo contrário. E pronto, e era essa singularidade também que queria partilhar convosco, deste contexto de ter sido tão diferenciado nesses aspectos. Muito obrigado, Luísa. E de facto é uma singularidade, uma entrada em campo pode começar amanhã, acredito que não seja muito frequente, de facto. E agradeço imenso. Eu mentiria se dissesse que eu ontem não tivesse ido pesquisar o que é um biobanco. Tinha uma ideia muito abstrata, mas depois dessa explicação, já agora agradeço, ficou bem mais claro. E de resto, todo o detalhe da exposição, da experiência neste campo de pesquisa foi excelente. Para não perdermos tempo, então podemos já passar à componente de debate, discussão, a partir destas duas exposições. Creio que a Catarina pediu, foi a primeira a pedir para colocar uma questão. Se quiseres, Catarina, estás à vontade. Não, Luís, a Patrícia Hilária tinha uma questão para colocar. Peço desculpa, tinha percebido mal, ok? Então, peço desculpa. Patrícia, está à vontade. Olá a todos, não tem problema. Isto porquê? Porque eu iniciei a vossa visualização através do Facebook e então utilizei o contacto privilegiado com a Catarina, mas entretanto a nível familiar consegui vir aqui. Antes de mais agradeço-vos a vocês, Catarina, Luís e Mário, pela organização dos seminários. Não tenho muitas vezes conseguido acompanhar pelo Zoom, mas pelo Facebook, pronto, é difícil quando se tem um filhote pequeno em casa, travesso. Gostaria também de felicitar a todos os que participaram e que falaram, nomeadamente à Brígida, eu acho que a Tatiana, sim, ao David e à restante equipa, claro que está aqui presente, mas a minha questão vai sobretudo para a primeira apresentação, para a Tatiana e para o David e provavelmente também para os membros de equipa. Tem a ver, quando gostei muito, e vocês sabem, não é? Penso a alguns de vocês que é um tema que me interessa muito, e que o meu doutoramento foi, de facto, também sobre os cuidados paliativos, mais centrado nos doentes, sobretudo. Então revivi-me em muitas das coisas que vocês disseram e gostei muito da partilha. Mas algo que me suscitou logo foi o facto de muitas dessas vossas angústias, angústias, dilemas, diversas coisas que nós podemos chamar, têm a ver com a preparação para o trabalho de campo, e haver ou não, e eu gostaria que vocês falassem sobre isso, enquanto equipa, se vocês tiveram ou não uma preparação emocional para o que vocês iam encontrar. Eu recordo-me que fiz um trabalho sozinha, não é? É diferente dos instrumentos que eu própria criei para lidar com essas situações que não são nada fáceis, e recordo-me que a maior parte das entrevistas, e que para mim eram as mais duras, não eram as entrevistas com os doentes, muitos deles até desconheciam da situação que estavam a viver, ou falavam de outra forma, mais ligeira até, mas era muito difícil as entrevistas com os familiares, porque tinha familiares que desde o início ao fim da entrevista choravam, pediam respostas para as quais eu não poderia dar e também não podia transmitir estas indagações, estes questionamentos aos profissionais de saúde. E isto tudo tem um peso, não é? Uma carga emocional que nós, enquanto investigadores, muitas vezes não falamos sobre isto, não é? Sobre a emocionalidade, não é? O que é que o campo provoca em nós e como é que nós trabalhamos estas emoções. Então eu gostava de vos ouvir um bocadinho falar. Se vocês pensaram ou não, refletiram em conjunto como equipa ou não sobre este ponto, se como equipa tiveram estratégias de lidar, não é? Com esta emocionalidade do campo, e também se vocês quiserem falar individualmente e partilhar as vossas estratégias, acho que seria ótimo e seria ainda melhor se vocês escrevessem algo no futuro sobre isto. Há muito pouco coisa escrita em Portugal sobre o trabalho, sobre este tipo de trabalho feito por sociólogos, e muito menos ainda sobre o impacto que o campo tem em nós, que é evidente para mim que teve um impacto em vocês e é natural que assim seja, não é? Porque somos humanos e é um campo difícil e que provoca em nós, tal como os profissionais de saúde que vocês relataram que choraram, não é? Também tive essas situações, não nos momentos, não é? Mas depois de ver os profissionais a chorarem, porquê? Porque se identificavam mais ou menos com certos doentes e que lhes lembrava alguém, por exemplo, algum familiar,
ou tinham receio que acontecesse isso aos seus familiares. Portanto, são situações sempre muito duras e que é necessário esse trabalho emocional. E depois queria também congratular-vos pelo facto de terem utilizado uma metodologia que também é pouco utilizada, que tem a ver com os vídeos e que é muito interessante neste tipo de trabalho. Portanto, mas a questão sobretudo, este é um comentário, não é? Mas a questão é para vocês falarem um bocadinho sobre a emocionalidade do campo e as estratégias, porque é importante essa partilha e é importante nós discutirmos enquanto investigadores que não somos só um ser racional, não é? Isso é uma parte, somos um ser que também tem uma parte emocional que é preciso nós desenvolvermos e partilharmos estratégias. E obrigada, Brígida, pela tua apresentação, não tenho comentários para ela, gostei muito de ouvir. Não leves a mal não ter comentários, mas claro, a proximidade do tema suscita-me mais dúvidas nos restantes colegas. Parabéns. Muito obrigado. Sei que a Paula Gil também pediu para colocar uma questão, mas se calhar vou permitir então à Oriana que responda à pergunta da Patrícia Hilário. Oriana, estás à vontade. Olá, obrigada a todos pelo convite e obrigada aos meus colegas. Estão-me a ouvir bem? Muito bem. Ok. Razoavelmente. Pois, a minha internet é frágil. Não há problema. Queria responder à questão da Patrícia. Primeiro, individualmente, eu fiz um trabalho, não cheguei ao fim de uma preparação com uma associação que acompanha pessoas doentes no final de vida, mas contactei e fiz algumas sessões de preparação individual, no sentido de saber como é que poderia ser a melhor forma de estar nesse contexto de cuidados paliativos, embora eu não sabia minimamente o que ia encontrar em termos do contexto hospitalar, do que é o trabalho em cuidados paliativos em contexto hospitalar, mas fiz uma parte do que seria a preparação para acompanhar uma pessoa em final de vida, mas individualmente. E tinha a experiência pessoal de acompanhar as 2 últimas semanas de vida do meu pai, há um ano atrás, que tinha recebido uma espécie de cuidados paliativos, vim a perceber depois, porque não estando a ser cuidado por uma equipa de cuidados paliativos, houve um cuidado da outra equipa de ele estar num quarto individual, de não fazer muitas restrições a visitas de familiares, dos bebés que eram os netos, enfim. Houve ali algum cuidado, mas não foram cuidados paliativos por uma equipa de cuidados paliativos. Ainda assim, houve várias coisas que eram muito novas, que eu não poderia preparar-me antes de me deparar com elas, das especificidades do trabalho de uma equipa de cuidados paliativos em hospital. Que nós depois, falando com a Tatiana, percebemos que realmente é muito diferente um contexto do outro. Em termos da equipa do projeto, não fizemos essa preparação em termos mais coletivos. Não impede de virmos a fazer, de virmos a trabalhar sobre isso, até porque o trabalho terreno está a meio, portanto ainda temos tempo para incluir isso numa preparação, para nos prepararmos e para incluir isso até na nossa reflexão do próprio projeto. Não sei em relação aos meus colegas, mas acho que eu agradeço a questão porque... mas temos algum... Agora lembrei-me de uma coisa que nós falámos, eu e o David e a Tatiana, há um momento, uma reunião da equipa dos profissionais em que uma profissional sugere fazerem um caderno em que registram aquilo que sentiram e o cuidado de alguns pacientes com que se identificaram mais ou que foi mais difícil testemunhar a partida. Foi a psicóloga que sugeriu isto e os outros profissionais, um achou bem, mas aquilo não andou. Há ali também os próprios profissionais talvez não tenham o tempo e a oportunidade de trabalhar essa parte, embora a formação deles também inclua isso. Mas... Muito obrigado, Oriana. Não sei se a Tatiana ou o David também querem dizer alguma coisa, como não vejo a imagem. Posso só acrescentar, se calhar. Sim.
Bem, tal como a colega Brígida, eu também não sou de formação de base socióloga, e então trabalhei durante vários anos em unidades de cuidados continuados, incluindo unidades de longa duração. E lá está, durante a minha experiência enquanto técnica superior, houve momentos de fim de vida, obviamente. O que fez a diferença para esta situação foi, na minha opinião, e daquilo que eu senti, isto é muito pessoal, não tenho qualquer informação científica nem teórica sobre isto, mas foi a diferença de estar num contexto domiciliário. Isto porquê? Porque todo aquele contexto da mãe, do pai, do irmão, da tia, da esposa, da médica, da enfermeira e eu inclusive, em torno da cama do utente, e estar a ser discutido uma das situações que não falei, porque também não queria ocupar o tempo todo, que era a questão de onde é que ia ser o fim daquele doente. E isso sim causou-me algum choque, no sentido em que estava ali a ser discutido nos momentos finais se o utente ia continuar no domicílio ou se a família preferia que o doente fosse transferido para o hospital, neste caso para a urgência. E essa foi uma das situações que também a nível pessoal me causou alguma angústia. Isto porquê? Porque se a pessoa não terminasse ali, e isso foi dito pelos profissionais, a pessoa podia terminar numa ambulância, a pessoa podia terminar à porta da urgência porque ainda não tinha entrado na urgência, porque naquele momento não se sabia quando ia ser o fim, se ia levar 10 minutos, meia hora, uma hora, e presenciar toda aquela angústia, toda aquela discussão do a mãe é que sabe, a esposa é que sabe, o que é que o pai acha, a tia a perguntar então e quais são as outras opções. Não que isto não tivesse sido discutido e lá está também não só a família como os profissionais disseram que isto é uma das situações bastante discutidas ao longo do processo em que eles acompanham os doentes em estado terminal, perguntando à família: tem condições para cuidar, quer continuar, quer cuidar até que momento? É mesmo até ao último momento ou quando as coisas complicarem, quer fazer uma transferência, pedimos já uma unidade de cuidados paliativos, tentamos um internamento. Isto são coisas que me chocaram no sentido em que, ok, uma mãe quer tratar de um filho naquele momento, mas se calhar até que ponto é que tem condições e capacidade física e mental para cuidar no último momento, inclusive. E isso sim causou-me alguma angústia, porque também, lá está, como a Patrícia disse, também pensei, ok, isto pode acontecer, pode-me acontecer a mim, pode acontecer um familiar meu, e como é que vai ser? E isso sim chocou-me, não tanto o presenciar do momento do final de vida do doente, porque isso quem trabalha em instituições sabe que acontece com alguma frequência e principalmente em unidades de longa duração.
Não sei se Obrigado. responde, se foi clara. Muito obrigado, Tatiana. Nada. Penso sei que a Paula Gil tem também uma questão para colocar, não sei se é ambas, não sei se ela nos está a ouvir. Como não vejo a imagem. Sim, Olá, Paula, eu peço desculpa. tenho. Posso colocar, antes de mais, boa tarde a todos, parabéns pelas intervenções. Eu gostaria de colocar uma questão à Brígida sobre o Biobanco. Eu também tive a oportunidade de fazer parte de uma equipa no Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, que tem um biobanco composto por 4.200 pessoas, implicou um profundo trabalho também de recolha de amostras, além do exame físico, de amostras de sangue, em que as questões éticas são questões centrais. E eu gostava de perceber, Brígida, se na sua etnografia, na construção do biobanco, como é que as questões, se o seu foco também incidiu nas questões éticas, de que forma é que as questões éticas são asseguradas, onde estão os sujeitos, ou seja, os doentes, e de que forma é que esta questão é garantida, que mecanismos de segurança é que existem na garantia da qualidade do próprio material, porque é material muito sensível e eu não conheço no meio hospitalar. Obviamente no Instituto Nacional de Saúde foi feita tendo como parcerias o meio hospitalar, e de que forma é que não existe muitas vezes para estudos genéticos uma apropriação indevida do material que chega aos biobancos. E gostaria de perceber um pouco se a Brígida também, na sua pesquisa, incidiu e problematizou estas questões. Muito obrigado. Brígida, quando quiseres. Vamos ficar aqui até amanhã a falar sobre isto. Bem, eu então, antes de entrar também no terreno, um pouco de forma paralela, eu também tentei fazer um levantamento e um certo... desculpem. Um certo mapeamento da situação em Portugal. E esse biobanco também foi um dos meus entrevistados, como todos aqueles que dizem existir em Portugal, que uns existem mais do que outros, e portanto começamos logo aí com várias questões técnicas. E a primeira questão técnica é o que é efetivamente um biobanco? Basta guardar amostras, ou basta guardar amostras de uma determinada forma, ou quais é que são os requisitos para fazer um biobanco, porque amostras sempre se guardaram, não é? Agora há vários autores que falam que o que nós estamos aqui perante hoje, o que faz a diferenciação destes novos biobancos para os antigos repositórios de amostras é a escala. E eu sou levada, de certa forma, a concordar. A escala e a tentativa de grande sistematização. E quando começamos a passar para este aumento da escala, quando começamos a aumentar aqui a escala, começamos a ter então esse surgimento de todos esses problemas éticos, legais e sociais, até que são chamados mesmo assim. Agora, relativamente ao... este biobanco em si foi pioneiro em estabelecer-se onde fiz a pesquisa, em estabelecer-se como biobanco, e daí partiram os contactos para todos os outros, incluindo para o do INSA. Como é que são asseguradas? É que é uma longa questão, eu nem sei bem por onde é que começar. Pronto. Relativamente à questão da apropriação, começando pelo fim dos estudos genéticos, há também... é impossível. É impossível nós, acho eu, conseguirmos saber até onde é que vai, e discute-se muito isso. Não se acompanharam as últimas questões sobre a edição genética que aconteceram no ano passado, numa conferência precisamente sobre o tema, em que foi anunciado que tinham sido feitas essas alterações e que tinham sido desenvolvidos 2 bebés gêmeos na China.
com recurso à tecnologia de edição genética, que não se sabe muito bem quais serão as repercussões. A Europa é altamente conservadora nesse aspecto e identificam-se mesmo grandes diferenças entre a Europa e Estados Unidos, por exemplo, e neste caso China, e de facto tendemos a ser muito mais conservadores e não queremos avançar por esse tipo de tecnologias, e os investigadores, é interessante, há até uma citação que posso utilizar agora do próprio terreno, que umas técnicas dizia: isto é muito chato, temos de estar sempre a tentar convencer a Comissão de Proteção de Dados que nós não somos o CSI. E realmente da experiência que fui tendo também aí mais em conferências internacionais, os próprios investigadores que trabalham com as amostras sentem que é realmente difícil proceder, por exemplo, a uma identificação, mesmo sendo um material genético único e sendo único para cada pessoa, como uma impressão digital, é preciso estarem na posse de um grande manancial de informação, ou é uma doença muito rara, para conseguirem proceder a essa identificação assim do nada, porque não dispõem de tantas ferramentas para o fazerem. Agora, em termos da qualidade das amostras, aqui o que eu posso dizer é que isso vai, e isso é que é muito interessante ver depois, vai da sensibilidade dos próprios investigadores para a necessidade de se guardarem amostras no biobanco. Isso é um problema de norte a sul do país. E, portanto, se eu sou um investigador que acho que o biobanco é um projeto que vale a pena apostar, eu realmente vou seguir o protocolo das minhas amostras. Depois, quando se chega, se eu tenho um médico dentro dos cuidados de saúde e que também é investigador, as amostras são... a amostra é acolhida, se for uma amostra para ser criopreservada e de imediato é ligada ao biobanco para irem colher essa amostra, para irem recolhê-la nos cuidados de saúde. Se os investigadores não estiverem tão sensíveis, já entramos em toda uma dinâmica dos próprios serviços de saúde, que é altamente difícil de controlar, até ao ponto de eu ter uma investigadora, médica e investigadora, a dizer que demorou 10 anos a conseguir implementar um circuito que ela considerava adequado de preservação das amostras, e de facto essas teriam uma grande qualidade e são efetivamente feitos testes à qualidade das amostras. Não sei se era deste ponto de vista mais técnico ou do ponto de vista mais social, ético e nesse ponto de vista. Claro que há comissões de ética, isso até foi falado antes, é a mesma coisa para as amostras, é necessário submeter projetos às comissões de ética para poderem ser libertadas amostras. A verdade é que é difícil também avaliar um pouco estas questões, e para quem está depois nesta parte mais social conseguimos olhar de uma outra forma. E a verdade é que o que também notei já mais numa fase mais tardia da pesquisa é que os interesses dos médicos e dos investigadores para a pesquisa são totalmente diferentes, e a forma como eles lidam tanto com as amostras como com os dados é totalmente diferente, e portanto o interesse dos investigadores numa determinada amostra não é o mesmo de um médico que faz investigação, que tende mesmo assim a ser mais clínica. E portanto aqui depois há todo um gerir de informação diferente, há muitas dinâmicas de poder relacionadas com a informação, porque quem está no contexto a recolher informação e portanto nos serviços tem acesso, mesmo que não queiram um manancial de informação, tem acesso ao doente em primeira instância. E, portanto, aqui depois entrávamos toda a minha pesquisa, não é? Que é a discussão precisamente de como é que se partilham amostras. Há, de facto, um pedido a uma comissão de ética, mas depois eu partilho com quem vai escrever um artigo comigo, não é? E eu vou-lhe dar parte desta informação, mas não é isso que deveria acontecer. Mas isso tem a ver com uma questão que é, não vou dizer cultural, mas do nosso próprio país e da forma como os biobancos se foram instituindo. Porque quando temos um biobanco da Dinamarca que recolhe amostras de uma forma quase aleatória dentro dos seus serviços de saúde e que as coloca no biobanco, as questões já são totalmente diferentes, porque a pessoa, o investigador, quando dirige, não é ele o responsável por iniciar uma coleção no biobanco. Portanto, o serviço de saúde, ele próprio é o responsável por fazer a recolha dessas amostras. Portanto, a questão da propriedade das amostras, que não quero falar em propriedade porque levanta todo um conjunto de questões, mas a forma como as amostras são geridas e negociadas é totalmente diferente. E aqui o que temos é os investigadores, e isso acontece por todo o país, colhem determinadas amostras, e essa é a minha coleção e, portanto, vai para a Comissão de Ética, mas o investigador tem de dar o seu aval
se a informação, neste caso a informação biológica e não biológica, qual delas é que pode sair e como. Claro que se o outro do outro lado decidir vamos fazer uma colaboração e, portanto, tu colheste as amostras e eu vou fazer a investigação e até fazemos um artigo em conjunto, pronto. Não há nota de amostras recusadas, mas há muitos artigos em colaboração nesta dinâmica de, ok, eu colhi as amostras, posso não fazer mais nada, mas esse foi o meu trabalho para a investigação, foi colher as amostras. Portanto, mas há aqui uma negociação e também há acessos diferenciados à informação, que depois depende muito daquilo que a pessoa quer fazer. E aí os profissionais de saúde estão numa posição privilegiada para aceder a um conjunto importante de informação que se pode associar às amostras. Agora, como é que se assegura toda esta segurança e a qualidade e as questões éticas e sociais? Sim, eu olho para elas, mas para algumas, não para todas, porque seria completamente impossível, mas vi coisas muito, muito interessantes e que aguçam muito o olhar sociológico, que depois é muito difícil explicar isto. E uma das coisas, agora também aproveito para dizer esta diferença entre médicos e investigadores. Houve até um momento em que me diziam que se tivéssemos um questionário e fosse online para preencher sobre a amostra, por exemplo, se o doente tem esta doença ou aquela doença e eu faço tudo cruzinhas num questionário online, aí eliminaríamos todo o ruído, toda a parte social seria eliminada, porque o investigador ou o médico iria recolher a informação de uma forma completamente objetiva e só podia pôr sim ou não no questionário e não haveria espaço qualquer para a parte social, como se o questionário não fosse construído com um conjunto de categorias. Portanto, há esta ideia e foi muito interessante ver isso. Achar que iríamos eliminar o social por ter um questionário online de sim, não. E também é muito interessante ver a forma como é que lida a informação, não é? Que é um médico olhar para um doente e dizer este caso é interessantíssimo e vá acrescentar coisas ao questionário ao lado. Portanto, imaginem um sociólogo estar a colher um inquérito e de repente começar a escrever coisas ao lado, porque aquela pessoa que estava a entrevistar era tão interessante e vá descrever tudo o que acha muito interessante naquela pessoa, na casa da pessoa, e não era suposto. E depois as técnicas do biobanco dizem como é que eu agora vou inserir esta informação, eu não tenho campos para inserir esta informação. Portanto, há todas estas variabilidades, todas essas coisas, foram 2 anos de muita riqueza e que podíamos estar aqui horas a falar e enquanto eu escrevia a minha tese ao mesmo tempo. Por isso é muito difícil responder de uma forma objetiva. Desculpe. Muito obrigada, mas parece-me que a questão do poder entre o corpo médico e os grupos de investigação é uma temática muito interessante de ser investigada. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigada. Muito obrigada. Luís, Sim, estavas-me a passar a palavra. Obrigado. sim, força, Alexandre. Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais, queria cumprimentar a organização não fiz parte da equipa organizadora, a organização do webinar e a Catarina de Loné, em particular, enquanto coordenadora do projeto. Queria dizer, enfim, que estou aqui como observador, falou-se um pouco do projeto ético, mas não estou aqui a participar, digamos, também enquanto pessoa que está a comunicar, mas gostei muito de todas as intervenções. E, naturalmente, muito embora esteja mais como observador, queria fazer uma pergunta mais à colega Brígida Riso. Os trabalhos, admito desde já, conheço mal, falha minha, e digo isto porquê? Porque disse logo de início algo que me interessou bastante, e agora voltou de algum modo a abordar esse assunto, que tem a ver com esta possibilidade de seguir a trajetória das amostras. Isto é algo que me interessa muito. Enfim, cruzamos aqui não apenas a dimensão temporal, como também os aspectos associados aos dispositivos técnicos, não é? E a forma como os próprios elementos materiais, os objetos que transitam pelas mãos, digamos assim, dos humanos, no fundo também produzem efeitos a nível das interações, das relações sociais, e também são objeto, de alguma maneira, de efeitos dessas relações. Eu não sei se o seu tema vai por aqui, mas interessa-me muito estas questões da sociologia da ciência, estudos sociais de ciência, enfim, controvérsias sociotécnicas e por aí. E, portanto, cruzando isto com o tema do seminário de hoje, a questão da etnografia,
queria deixar uma pergunta muito aberta, enfim, se de alguma maneira seguiu para esta via da atenção, digamos, mais fina aos objetos nas interações, nomeadamente tratando-se de um banco que é um dispositivo altamente tecnológico, não é? E como é que, de alguma maneira, também estes objetos, enfim, se cruzam com estas interações, se as capacitam, se as constrangem, como é que são postos em jogo nas interações sociais. Enfim, peço desculpa, uma pergunta muito genérica, mas precisamente para lhe dar abertura, porque eu não conheço o seu trabalho o suficiente, mas obrigado, acho muito. Obrigado, Alexandre. Então, Brígida. obrigada pela questão. Sim, esse era também um dos meus interesses, era ver como é que estes objetos se constroem, porque no fundo o que nós temos é uma amostra de sangue, habitualmente, temos outras, mas temos outras, sobretudo, retiradas em cirurgias, portanto, algo que não interessa, não é? Que não queremos manter, um tumor, por exemplo, nós não queremos ter o tumor, portanto, estamos cheios de vontade que ele saia, e se quiserem guardá-lo, tudo bem, é um bocadinho a ideia aqui de quem dá. E temos outros produtos, como o sangue, como a saliva, que de alguma forma damos rotineiramente, ou sobretudo o sangue. E como é que ele depois se vai construir primeiro num objeto extremamente valioso, sem dinheiro à mistura, sem lucro, sem nada, aparentemente, e se vai construindo como um objeto de valor muito, muito, muito acrescentado, muito valioso, muito precioso, e é assim sempre que esta linguagem metafórica também é utilizada. E sim, sem dúvida que estes objetos medeiam relações, particularmente esta ideia de que médicos e investigadores colaboram de uma forma muito mais próxima através da existência deste biobanco e da tentativa de fazer investigação e fazer a investigação progredir. Alguns assumem os dois papéis, são médicos e investigadores, sendo que a investigação ocupa uma percentagem menor do seu tempo, mas que estes objetos medeiam de facto relações. Esta questão do poder, sem dúvida, e como eles gerem e se apropriam destes objetos, sendo que depois temos outros atores mais periféricos, que são as técnicas, a produzirem um conjunto de conhecimento invisível sobre estas amostras, quanto tempo esteve guardada, a arca congeladora descongelou alguma vez, há um corpo de informação que é só da amostra, portanto temos aqui um conhecimento que é produzido apenas pela equipa do biobanco, e depois temos os doentes, que também são fundamentais na produção desse conhecimento sobre a amostra. E estes dois são completamente invisibilizados naquilo que são as interações e que são sobretudo entre médicos e investigadores. Os outros acabam por ser muito mais periféricos. Mas agora perdi-me aqui porque há tanta coisa que se poderia dizer. Estes objetos também têm uma propriedade muito na linha daquilo que foi associado aos boundary objects. São de facto objetos de fronteira que os esforços cooperativos, no fundo, médicos e investigadores aceitam as suas divergências, usam linguagens diferentes para se referirem aos mesmos objetos. Constroem estes objetos relativizam-nos e produzem-nos de uma forma diferente, mas de facto aceitam em colaborar e cooperar num conjunto de premissas para viabilizarem a investigação, que é benéfica para os dois lados, não é? E isso é que permite viabilizar o biobanco. Portanto, o biobanco também está ele ali na fronteira, mas ele só é viabilizado por estes esforços cooperativos e pelo este aceitar de colaborar e eu vou-te ceder aqui estes objetos, tu vais também tratá-los de uma determinada forma, na qual eu ainda tenho algum poder. Há toda esta estratégia, este andar para um lado e para o outro. E também há uma outra questão, que eu acho, se calhar, o principal output do meu trabalho, que é relativamente a estes objetos, e era essa a minha ideia inicial, é que era o corpo como objeto, mas a verdade é que as técnicas do biobanco, que são quase invisíveis neste percurso todo, apesar de serem imprescindíveis, sem elas nada disto existiria,
desenvolvem um conjunto de estratégias de humanização daqueles objetos. E daí eu dizer que o biobanco é de facto uma infraestrutura de apoio aos cuidados de saúde e que também se tenta configurar, não quer dizer que seja, mas se tenta configurar como uma infraestrutura de saúde, porque elas desenvolvem estratégias cuidadoras das amostras, utilizando inclusivamente estas expressões e, portanto, revestem estes objetos de um conjunto de outras propriedades e uma tentativa de humanização destes objetos quase como uma forma de resistência da desumanização que se vive naquele biobanco, porque onde não há entrada praticamente nenhuma de pessoas que não investigadores e eventualmente, muito pontualmente, alguns profissionais de saúde, mas ali entram as técnicas e investigadores, não há pessoas, elas próprias se tentam distanciar desse contexto e das pessoas e não querem lá trabalhar, mas depois revestem os objetos de uma outra personalidade e de uma tentativa de humanização. Portanto, há aqui várias nuances sobre os objetos e da trajetória dos objetos, sim. Obrigado. Luís, estás sem som. Peço desculpa. Obrigado, Luís, também. Penso que a Patrícia lá pediu para fazer um comentário às duas apresentações, um comentário adicional. Não sei se ela ainda está connosco. Sim, conseguem me ver e ouvir, certo? Sim, estamos a ouvir. Vou ouvir a Patrícia dizer-me que sim. Olhem, então queria fazer um breve comentário às colegas Oriana e à colega Tatiana que partilharam, não é, de certo modo, as suas experiências. Eu faço o repto, que acho que é importante, e sei que estou a ser muito chata com isto, mas estou a pensar para o vosso bem, de quem já viveu isso na pele, sendo que foi diferente, eu preparei muito antes de ir fazer este tipo de trabalho. Eu passei, não só muito porque já tinha tido experiências passadas, não é, de familiares que tinham falecido com essa doença, apesar de eu ser muito nova, mas fiz mesmo um curso de cuidados paliativos. E não um curso intenso, não é, mas que deu-me bastante preparação para aquilo que eu ia encontrar, mas acho que era mesmo importante vocês discutirem, quer individualmente, quer em grupo, sobre estratégias, ok? De todas estas situações que vocês relataram e que vão surgir mais. Porquê? Porque é importante fazer o seu trabalho agora e não depois, até quando vocês terminarem, porque isto vai ter sempre um impacto. É algo que mexe muito connosco, com as nossas emoções, e sei que é difícil muitas vezes trabalharmos sobre isto. Mas outra sugestão que eu vos dava é no sentido de vocês, por exemplo, analisarem cientificamente, de certo modo, os factos que vocês têm observado, as entrevistas, os vídeos, etc., mas também ter em conta a emocionalidade da experiência, que pode ser importante. Esse conceito de não ver como é que as emoções, interpretarem os factos, mas também através das emoções. Depois, se vocês quiserem, posso partilhar alguma bibliografia, mas o mais importante, acho, é desenvolver uma estratégia individual ou coletiva de forma a tentarem lidar com mais leveza, sendo que às vezes não é possível a leveza, não é? Das situações que vão variar também consoante cada um. E desculpem-me a ousadia de ter feito este comentário, mas de facto achei que era importante partilhar e discutir sobre isso e espero que seja útil. Se quiserem, estejam à vontade para me contactar individualmente ou coletivamente para partilha de alguns textos, etc. Tenho sempre disponibilidade para isso, mas claro, o mais importante é uma estratégia vossa. E obrigada. Obrigado, nós todos aqueles agradecem. Não sei se algum deles quer ainda fazer um esforço para ver se conseguimos terminar às 8 em ponto. Não sei se querem fazer um comentário final. Alguém, Tatiana ou David, ou mesmo a Brígida, só para rematar. Eu, por acaso, gostava de fazer um comentário, mas era mesmo até no seguimento do que a Patrícia estava a dizer, porque, e precisamente nesta ideia de reportarmos essa emocionalidade que o campo nos traz, porque não vivi essas situações, vivi-as enquanto profissional, todas elas e mais algumas, mas sobretudo agora como investigadora pensava muitas vezes o que é que eu vou fazer a isto que eu tenho cá dentro, que é ser enfermeira, e que me permitiu ler muitas das situações que eu via passar num hospital, porque eu não estive num hospital fixa a fazer a etnografia. As minhas experiências anteriores valeram-me de muito nesse aspecto, porque também não seria possível, seriam ainda mais tempo. Mas o que eu sinto destas discussões
questões, não estas aqui, mas às vezes quando se fala desta questão metodológica, muitas vezes uma coisa é o que está nos livros, e muita literatura já aponta para isso, mas outras vezes é com uma reação de afastamento que nós recebemos essa ideia de convocar a emocionalidade e a proximidade e as relações e as emoções que nos suscita. Esteja ali coisas sobre os cheiros e aquilo que nos suscitam, os cheiros, mas depois na prática há uma tentativa até de negar que isso aconteceu e de nos afastarmos. E eu realmente não me consegui afastar, muitas vezes não consegui, e isso serviu-me como instrumento. E acho que isso é uma riqueza da investigação e sinceramente concordo contigo quando dizes que essa emocionalidade tem que ser trazida, não é fingir que ela não existiu, é precisamente ter consciência dela e tentar analisá-la e ver também os dados que ela própria produziu. Acho que isso é uma coisa mesmo muito, muito necessária, e daí obrigada também pelo teu comentário, porque é uma dificuldade que eu sinto depois quando estamos a discutir entre os pares, tem uma tendência de afastar, e pronto, eu não consigo e então não concordo muito, mas acho que é importante trazermos esta discussão, portanto se o fizerem é ótimo. Muito obrigado, Brígida. Eu penso que não temos mais nenhuma questão em espera, por isso penso que se ninguém mais quer fazer um comentário, podemos encerrar esta sessão. Só algumas palavras finais, quero só agradecer a todos por terem estado presentes, em particular a todos os oradores, pelo tempo que nos disponibilizaram e pela experiência dos vossos projetos de investigação que trouxeram. E claro, também a todas as pessoas que nos seguiram, quer aqui, diretamente no Zoom, quer através do Facebook, ou também através do YouTube, por terem acompanhado esta sessão. E são desde já todos convidados para a última sessão deste ciclo de seminários, que acontecerá na quarta-feira, dia 24, onde será então o encerramento deste ciclo de 4 seminários. Quero agradecer a todos, foi muito interessante, correu muito bem, e até breve. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Adeus. 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 Fiquem bem. Bem, vou desligar. Até já.